Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja, aqui pela 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Hoje é domingo, dia 28 de abril de 2024, dia da educação. E essa também agora vai ser uma boa oportunidade para que possamos aprender mais sobre um tema que foi muito falado nos últimos dias. Olhos e ouvidos voltados para a Aparecida, no interior de São Paulo, que sediou entre os dias 10 e 19 de abril a 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que reuniu no Centro de Convenções Padre Vítor Coelho de Almeida mais de 400 bispos, entre os que estão no exercício do governo de uma diocese, de uma arquidiocese, e também os bispos eméritos, bispos e arcebispos eméritos. E para conhecermos mais sobre o que foi falado sobre a Assembleia, o que é a Assembleia Geral dos Bispos, nós convidamos para estar conosco aqui hoje Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Dom João, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, prezado ouvinte, bom dia, Luciano, você que está nos acompanhando através desse programa Aprendendo com a Igreja. Uma alegria estar com você, meu prezado ouvinte, com o Luciano e demais espectadores da Rádio 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Dom João, vamos começar então explicando para as pessoas o que é a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, o que ela representa para a Igreja Católica Brasileira. A Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que você lembrou muito bem, já é a 61ª edição, ou seja, 61 anos de Assembleias Gerais. É um momento extraordinário. É um espaço de comunhão entre os bispos, entre as nossas igrejas. É um espaço de sinodalidade, porque ali nós justamente refletimos as grandes questões pastorais que desafiam a missão evangelizadora da Igreja no Brasil. E por isso uma assembleia ela é demorada 10 dias, uma infinidade de temas que nós discutimos. E traçamos também propostas evangelizadoras, diretrizes que possam orientar a missão de cada bispo na sua realidade local, de modo que assim a Igreja no Brasil possa caminhar na comunhão, em espírito de sinodalidade, anunciando o reino de Deus. João, esse ano foram 3 temas principais discutidos na Assembleia: o Sínodo dos Bispos, o Jubileu 2025 e a Juventude. Conta um pouquinho pra gente, em diretrizes gerais, o que foi discutido sobre esses 3 temas. Veja bem, nós tivemos 27 sessões e tratamos diversos assuntos. Entre esses assuntos, nós tratamos o tema das diretrizes. As diretrizes gerais serão aprovadas no próximo ano. Tivemos o primeiro contato com as diretrizes que serão aprovadas no próximo ano. E o método utilizado foi chamado da escuta espiritual. O método que o Papa Francisco está utilizando no Sínodo. Em que consiste esse método? Esse método é chamado de escuta espiritual porque é uma escuta do outro e uma escuta do Espírito Santo. Primeira da parte do método se parte de uma oração e da questão que emerge, que requer a nossa atenção, a nossa reflexão, a nossa escuta. Tem um momento de silêncio, 2 minutos, pequenos grupos formados de 10 pessoas, foram 45 grupos. E aí então, cada um fala e se escuta em silêncio sem rebater o outro, sem confrontar o outro, sem discordar e nem manifestar concordância. Escuta em silêncio. Depois que todos falam, há um momento de outra escuta, outro silêncio de 2 minutos, e então nos perguntamos do que o outro falou, o que mais lhe impactou, lhe chamou a atenção. Aí passa-se essa segunda rodada. Terminada essa segunda rodada, vem a terceira. Tem um momento de 2 minutos de silêncio. Então, o que ficou claro que iremos fazer? E assim nós discutimos temáticas para as diretrizes gerais da ação evangelizadora.
Na ação evangelizadora, a grande questão que surge, a grande metáfora que aparece para as novas diretrizes vai ser a imagem da tenda, que é uma imagem usada pelo profeta Isaías, alarga a tua tenda. Se nas diretrizes atuais a imagem, a metáfora que aparece foi a da casa e dos pilares, nós vamos aparecer agora a imagem da tenda. A tenda é móvel e a tenda pode ser alargada, a casa é mais estática, e a tenda ela acompanha a caminhada do povo e é capaz de incluir na medida que a gente pode alargar a tenda, esticar as estacas, esticar as lonas, estender as estacas para um perímetro ainda maior, de modo que a metáfora da tenda vai sobressair. A partir dessa metáfora, os grandes temas serão discutidos, do acolhimento, que é fundamental, e o tema da sinodalidade que vai aparecer, o tema da diocesaniedade, o senso de pertença, e as grandes questões que desafiam a evangelização da igreja no Brasil hoje, como a pastoral urbana, as novas mídias de comunicação, como a inteligência artificial. São temáticas que preocupam os bispos, que devem certamente aparecer. A necessidade já tem aparecido de uma pastoral mais personalizada, com base no acolhimento, as pequenas comunidades onde se possa fazer a experiência da comunidade, de ser comunidade, de ser igreja. E emergirá essa questão da pastoral da juventude, ou a evangelização da juventude, de modo que a partir desse método foi feita essa escuta. E essa escuta vai oferecer elementos para poder fazer uma versão do texto base, e certamente no próximo ano nós já estaremos aprovando o texto das diretrizes para o quadriênio de 25 a 2029 na igreja no Brasil, praticamente até 2030. Mas, João, o tema da Assembleia, ele é preparado muito tempo antes de acontecer a Assembleia. Como que é feita essa preparação e como que são escolhidos os temas? A CNBB tem um organismo chamado Conselho Permanente. Esse Conselho Permanente reúne periodicamente lá em Brasília, e há também reuniões através de videoconferência. E então no Conselho Permanente a Assembleia vai sendo preparada lentamente. E tem as diversas comissões episcopais da CNBB. Comissão para a Juventude, para a Família, da Doutrina da Fé, a Comissão da Comunicação, ou seja, as temáticas das diversas comissões da CNBB, elas acabam também convergindo para a Assembleia, já que as diversas comissões estão também no dia a dia trabalhando as suas grandes questões. E dessa forma, em espírito sinodal, a Assembleia vai sendo preparada, e ela envolve muitas pessoas. Você falou que tinha 440 bispos participando da Assembleia, mas o número de assessores, de pessoas que estão nos bastidores é algo assim em torno de 400 pessoas para poder dar conta, ou em torno assim de umas 70 pessoas para poder dar conta desse grande grupo. É bastante gente, né? Uma estrutura muito grande. Muito grande. Agora, Dom João, a Assembleia também é um momento, é uma oportunidade para os bispos trocarem experiências entre si e comentarem a respeito de como anda a evangelização em suas dioceses, em suas arquidioceses. Como que o senhor sente hoje, depois de participar dessa Assembleia, como está a igreja no Brasil hoje? Nós podemos falar assim que a igreja no Brasil há muitos sinais de esperança. Imagine, é o protagonismo do laicato. Imaginemos que nós temos diversas comunidades no Brasil que não têm a missa dominical. E essas comunidades no domingo não ficam fechadas. Elas se abrem e celebram a palavra através do ministério dos fiéis leigos e leigas. Então isso é um dado. Nós temos uma igreja que há um forte protagonismo do nosso laicato. Os sujeitos da evangelização se dedicam de fato à nossa evangelização.
pensarmos nos leigos, consagrados, também os sacerdotes. Então, assim, isso é um grande sinal de esperança. Temos desafios, mas temos também muitos sujeitos motivados e, graças a Deus, com o protagonismo dos fiéis leigos, chegamos naqueles lugares mais remotos, de modo que assim a igreja se faz presente em diversas, da Amazônia ao litoral, de uma grande cidade a uma pequena comunidade do interior desse imenso país. A igreja lá se faz presente. Agora nós temos sim desafios hoje. O senso de pertença muitas vezes tem diminuído, esse senso de pertencer a uma igreja. E esse é um fenômeno da sociedade moderna. O individualismo leva a isto. A gente às vezes não se sente pertencendo àquela igreja, e o individualismo muitas vezes faz com que nós, cada um, de certa forma, viva uma determinada experiência, mas sem estar essa experiência na grande comunhão com uma experiência local de igreja. Então sim, é um desafio. As mídias sociais nos trouxeram uma grande vantagem. E agora nós estamos utilizando dessa vantagem, nos comunicando com o nosso povo, não somente através do programa que é transmitido na rádio, mas depois lá no YouTube as pessoas vão ter acesso. Não tem dúvida, com uma grande mensagem, uma grande vantagem, mas também nós temos desafios que colocam em risco a comunhão, na medida que dilui o senso de pertença, de pertencimento. E muitas vezes, quando também determinadas situações feitas em oposição, até às vezes com a própria hierarquia, com o próprio magistério da igreja ou do Santo Padre. Então nós somos o desafio da inteligência artificial, todo o problema ético que isso também demanda. Temos uma imensa possibilidade para a evangelização, mas nós encaramos com esses grandes desafios. Por isso que na temática das diretrizes vai soar muito forte o tema da diocesanidade, do senso de pertença, como também o da sinodalidade. Agora, Dom João, aproveitando esse gancho que o senhor comentou, e o senhor comentou um pouquinho antes, essa questão da pastoral urbana, entra também, né, a pastoral urbana, para fazer com que a igreja realmente ela se movimente mais e ela se torne, então, cada vez mais efetiva e mais participante. Sim, porque a população do Brasil hoje, ela é urbana. O nosso país, com a Revolução Industrial e também o pós-guerra, fez com que houvesse uma grande migração do campo para a cidade. Se nos anos 40... 80% morava no campo, da população hoje é o inverso. 80% estão nas cidades. E não é o fato só de estar na cidade, tem a cultura urbana, e essa cultura urbana atinge todos os rincões, mesmo quem está isolado, porque hoje a comunicação nos faz todos estarem interconectados em tempo inteiro. Então, partilhamos de uma mentalidade também comum, que é essa mentalidade urbana, essa mentalidade moderna, pós-moderna, marcada por algumas, e elas têm algumas características, né? O acento ao sujeito, ao indivíduo, à pessoa, ela tem essa característica, né? Quer dizer, a comunidade, ela vai sendo, o senso de pertença à comunidade, ela é diluída e enfraquecida, porque realmente no contexto mais urbano, mais rural, o senso de pertença à comunidade é muito mais forte, até porque as coisas parecem que mudam muito lentamente. Então a família, a comunidade, ela tem uma influência enorme sobre o indivíduo, mas numa mentalidade mais rural, pré-urbana. Mas numa mentalidade urbana não, aflora o indivíduo. Você hoje imagina, por exemplo, o indivíduo ele pode viver numa cidade morando sozinho. Isso lhe permite, porque tem todos os serviços também nessa perspectiva. O iFood que você em casa não precisa nem cozinhar, pede, chega. Quer dizer, é todo um serviço montado para um indivíduo também. Então, o acento hoje torna-se um indivíduo, e todas as questões mais pessoais, mais subjetivas, que devemos levar em consideração também na nossa pastoral. E na cidade tem, de um lado, tem
o assento no indivíduo, mas também o grande drama do anonimato, da solidão. E tudo isso exige ao mesmo tempo o sentido do encontro, a busca do encontro, da comunidade. E por isso que a pastoral tem também esse grande desafio de oferecer esses espaços para o encontro pessoal, de oferecer esse espaço da escuta pessoal, de oferecer esses espaços, né, de convivência, de celebração, de modo que a gente, de um lado, possa estarmos atentos às necessidades subjetivas da pessoa, do indivíduo, mas também não desaparecem a necessidade do encontro e da comunidade. Tá certo. Dom João, a gente precisa ir para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho então a gente volta com Aprendendo com a Igreja hoje, com Dom João Santos Cardoso, comentando sobre os resultados da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil que aconteceu em Aparecida, em São Paulo. Aprendendo com a Igreja faz um pequeno intervalo e volta já. Estamos de volta com Aprendendo com a Igreja. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da 91.9 FM, Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Dom João, um dos temas que foi debatido na Assembleia foi justamente o Sínodo dos Bispos. O que foi debatido, o que foi discutido sobre este tema? Preciso lembrarmos que o Sínodo está em andamento. Uhum. E o Sínodo, a preparação do Sínodo vem desde 2022. Nós começamos a preparação do Sínodo, logo depois ali da pandemia. E foi durante no final da pandemia que começávamos também a fazer aquela fase da escuta, e muitas igrejas utilizou o instrumento de videoconferência, usou instrumentos também da consulta digital. E muitas pessoas tiveram oportunidade também de dar sua contribuição através da consulta digital. Já houve a primeira realização da Assembleia. Dessa fase foi possível elaborar um instrumento de trabalho, reunindo as contribuições do mundo inteiro. É o Sínodo sobre a Igreja. Vai ver que é o primeiro sínodo que é sobre a Igreja. E resultou na Assembleia Sinodal de Roma, no ano passado, que alguns representantes do nosso país lá estiveram também presentes. E agora tem a nova Assembleia desse ano que vai ocorrer. E o Sínodo tem sido assim, um momento de rico, muito rico na nossa Igreja, né? Porque tem mostrado cada vez mais que a sinodalidade não é apenas um método. Não se trata de mais, é o estilo, o modo de ser igreja. A igreja é sinodal, é assembleia. A igreja foi sempre marcada pela escuta do Espírito Santo, a escuta de uns dos outros na comunidade cristã e a tomada de decisões de forma conjunta. Com o Concílio Vaticano II, a sinodalidade cresceu muito em nossas igrejas. Os instrumentos foram abertos de sinodalidade com o Concílio Vaticano II, como os conselhos, e o diocesano, conselho de pastoral, conselho presbiteral, colégio de consultores, sínodo diocesano, assembleia diocesana, nível paroquial também, conselho de pastoral, conselho de assuntos econômicos. De modo que a igreja, o estilo dela ser é sinodal. O ministério do bispo não é um ministério isolado, é sempre colegial, a diocese é confiada ao bispo com seu presbitério. Assim também um padre numa paróquia, ele não decide tudo sozinho, ele decide com seus fiéis leigos. E é no espírito de sinodalidade que nós crescemos. De modo que o sínodo está sendo essa experiência rica, porque tem usado como método da conversação espiritual,
tem permitido ressoar os grandes temas e os grandes problemas e desafios que a igreja hoje experimenta no mundo e que necessita também de uma resposta. Assim nós estamos caminhando para agora a segunda fase do sínodo, que é a segunda assembleia que deve ser realizada no mês de outubro desse ano. João, e agora também um outro tema que foi debatido e discutido bastante foi o jubileu. Como que vai ser essa preparação para o jubileu? E a gente já vive o início dele, que é justamente esse ano da oração, e o ano jubilar, que é 2025. O que foi discutido? O que a gente pode começar a pensar para o ano que vem? Você lembrou muito bem. O jubileu nós já começamos. Desde o ano passado, a proposta era fazer a releitura das constituições do Concílio Vaticano II. O jubileu que celebra esses primeiros 25 anos do nosso milênio. E este ano marcada pela oração. E o próximo, o jubileu, acontece propriamente. Então, o ano jubilar peregrino da esperança, ele surge assim como uma celebração que é inspirada no conceito bíblico do jubileu. As Sagradas Escrituras traz sempre a experiência do jubileu, que era celebrada a cada 50 anos. Né? O jubileu é um momento assim de refazer a vida, de povo de Deus de refazer a sua história. Era momento também da reconciliação, de modo que no ano jubilar as dívidas das pessoas eram anistiadas, quem tinha caído na prisão era libertado, quem caído na escravidão igualmente, quem havia perdido propriedade voltava para os seus descendentes. Então o ano jubilar é um ano de reconciliação, é um ano de graça. E o jubileu ele se alinha com a missão evangelizadora da igreja, enfocando a necessidade de uma grande renovação espiritual na comunidade, para enfrentar os desafios contemporâneos da nossa sociedade. E as principais ideias propostas para o jubileu peregrino da esperança incluem encorajar a comunidade a se engajar no espírito do jubileu, valorizando a misericórdia e a graça como elementos centrais na sua vida, fortalecer a caridade, inspirar a esperança e fortalecer o compromisso com as ações caritativas, como resposta às necessidades das pessoas vulneráveis e necessitadas da nossa sociedade. Também favorecer a comunhão, o ecumenismo, retomando o diálogo ecumênico e a unidade entre as diferentes tradições cristãs, reconhecendo o outro e a sua diversidade e a sua diferença como uma riqueza, e marcada pelas peregrinações aos santuários, as celebrações comunitárias. Sei que nem todos nós temos condições de ir para Roma. Roma tem todo o calendário de jubileu do próximo ano, que vai acontecer o dia 24 de dezembro, ou vai ocorrer a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, 24 de dezembro deste ano de 24. É como se o jubileu abrisse oficialmente. Aí depois segue-se. No mês de fevereiro vai acontecer em Roma o jubileu dos diáconos, no mês de junho o jubileu dos seminaristas, no mês de junho ainda o jubileu dos bispos e dos sacerdotes, no mês de outubro o jubileu da vida consagrada, no mês de julho o jubileu dos jovens, em setembro de 2025 o jubileu dos catequistas e das catequistas, em outubro de 25 o jubileu do mundo missionário, ainda também do mundo educativo, em novembro de 25 o jubileu dos pobres. Tem todo um calendário. Claro que nós não podemos ir a Roma, mas podemos fazer o jubileu fazendo peregrinação em santuário da nossa diocese. A cada jubileu assim, de categorias específicas, um momento de renovação também, de estudo, de inovação. Por exemplo, imaginemos que os nossos jovens façam o jubileu da juventude com a peregrinação dos nossos santuários. Nós temos o santuário de Santa Rita, o santuário dos mártires. É um momento rico da juventude se confraternizar, de rezar, se reconciliar, e assim com as demais categorias. E a temática do jubileu pode ser incluída também nas festas dos padroeiros, nas comunidades, que o tema é muito sugestivo. Peregrino da esperança, momento de refletir sobre a nossa condição de construtores de paz e peregrinos da esperança, como o Papa Francisco já fez agora para a mensagem que nós
recebemos para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Religiosas e Sacerdotais. Fomentar uma cultura do encontro, os espaços orantes, abordar a mensagem missionária e catequética da igreja, o cuidado com o outro, o cuidado com a criação, e suscitar pessoas que possam colocar também o seu tempo à disposição para fazer alguma coisa de útil, importante para a igreja, para a sociedade, o voluntariado. Assim, o jubileu é um momento rico de suscitar a esperança num mundo que muitas vezes marcado pela desesperança e pela incerteza. E assim, na esperança, nós nos movemos e nos projetamos para o futuro. Certo. João, o outro tema foi a juventude, mas a CNBB aproveitou a realização da Assembleia e instituiu o Ministério do Catequista. O que é o Ministério do Catequista e como que ele vai atuar nas dioceses, nas arquidioceses? Lembramos que o Ministério do Catequista foi proposto pelo Papa Francisco desde 2021 na Carta Apostólica sob forma de motu próprio o antigo ministério. Ali o Papa já havia proposto o Ministério do Catequista. Há uma reflexão que nos ajudou a fazer. Já existe catequistas em nossa comunidade como serviço, mas o Papa nos propõe um ministério porque o ministério da estabilidade. Uma pessoa que recebe o ministério de ser catequista na comunidade, isso não é para uma experiência passageira. É um ministério que tem, no mínimo, tem que ter uma estabilidade de 5 anos. Mas quando se fala de ministério, é algo que se tem estabilidade na comunidade. Para receber o ministério do catequista, é fundamental também a preparação, né, que forme pessoas que já na comunidade, mulheres e homens, né, jovens e adultos, que já são identificados com a transmissão da fé, dá a devida preparação a essa pessoa, porque esse ministério é importante. Observe que o catequista, ele lida com a transmissão da fé para as nossas crianças, os nossos jovens e a iniciação de adultos. Então tem que ser pessoas realmente muito afinadas com a igreja, em profunda comunhão com a igreja, conhecedora da doutrina da igreja, de modo que possam transmitir não suas ideias e opiniões e suas ideologias, mas realmente transmitir a nossa fé, transmitir a doutrina, de acordo com aquilo que a nossa igreja ensina no seu catecismo. Por isso, esse ministério é de suma importância, porque é preciso formar na fé. Nós precisamos, o mundo cada vez mais cobra de nós dar razões da nossa fé. Precisamos ter leigos bem formados. E essa formação começa desde a infância. E para essa formação, o ministério do catequista é de fundamental importante. Uma catequese mistagógica, uma catequese querigmática, de fato, uma catequese também que leve a sua participação e identificação com a comunidade. Porque é uma responsabilidade muito grande do catequista, né, Dom João? É uma responsabilidade e um dom também. Tem gente que... Eu conheço muitas pessoas que começaram a ser catequistas quase de criança. E estão já na terceira idade, mas ainda experimentando uma grande alegria de ser catequista na sua comunidade. É de fato uma responsabilidade, porque está lidando com a formação das pessoas, com a transmissão da fé, mas é um ministério que traz grande alegria para as pessoas e esperamos que possa suscitar pessoas que queiram assumir esse ministério na igreja. Não assumir durante um ano não, mas de forma estável, durante um período, e ter a formação necessária para nos ajudar justamente na formação dos nossos fiéis, na transmissão da fé. Tá certo. Dom João, a gente precisa ir para mais um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com Aprendendo com a Igreja hoje com Dom João Santos Cardoso. Até já.
de volta com Aprendendo com a Igreja, neste domingo recebendo Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Dom João, a Assembleia deste ano foi também especial aqui para nossa Arquidiocese de Natal por dois momentos de extrema importância para nós. O primeiro, que são os 60 anos da campanha da fraternidade. O que se falou sobre a campanha da fraternidade e o que a gente está preparando agora para esses próximos dias depois da Assembleia? Você lembrou muito bem que foi uma Assembleia rica para a nossa Arquidiocese. Nos 60 anos da campanha, a grande memória foi ligar os 60 anos da campanha a nível nacional à sua origem. E a campanha surgiu na Igreja de Natal, na Arquidiocese de Natal, com o movimento de Natal, e trouxe frutos excelentes para todo o Brasil, nos motivando à fraternidade, à solidariedade, mostrando que nós podemos fazer alguma coisa para ajudar o outro. E repercutiu o evento que nós realizamos ontem, o Trem da Fraternidade, lá na Assembleia, foi citado, que realizamos ontem com grande sucesso. E assim nós possamos cada vez mais participar desse trem da fraternidade, levando a fraternidade por onde nós passarmos. Porque é assim que nós podemos crescer na amizade social. Quando nós nos reconhecemos irmãos entre nós, irmãos que se ajudam, irmãos que se preocupam com o outro, especialmente em situações de dificuldade, em situações de vulnerabilidade. Esse foi o grande momento que a Assembleia teve uma relação profunda com a nossa igreja. O outro foi a escolha, o anúncio que foi feito do Monsenhor Valdir Cândido como reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro de Roma. É uma escolha extremamente criteriosa, porque várias pessoas são consultadas antes da escolha, para ver se a pessoa é idônea, se tem as habilidades, as capacidades, né, de assumir uma missão tão importante como é a do Pio Brasileiro. Tem mais de 100 o Pio Brasileiro tem a média 100 padres anualmente que estão em Roma, morando no Pio Brasileiro, fazendo diversas especializações nas faculdades romanas em diversas áreas. O Pio Brasileiro é de uma grande importância para o Brasil e oferece sujeitos qualificados para a evangelização do Brasil. Vários bispos do Brasil estudaram no Pio Brasileiro. De modo que a escolha do Monsenhor Valdir é um reconhecimento, de um lado, das capacidades dele. Eu me alegro, que é uma pessoa que tem muitos dons e talentos, e de outro lado, também uma valorização da nossa igreja. Reconhece quanto essa igreja nós temos de riqueza, que agora estamos contribuindo com a igreja do Brasil todo. E de fato nós dispomos de excelentes quadros na igreja de Natal. Nós devemos valorizar os nossos quadros, leigos e sacerdotes, nos amar, porque nós podemos fazer ainda muito bem. Agora eu lamento profundamente, foi uma grande perda. Padre Valdir, o Monsenhor Valdir, é pároco da catedral, é o vigário, é episcopal para os assuntos econômicos e administrativos. Ele é o ecônomo da nossa arquidiocese, também é o referencial assistente eclesiástico para a família. É uma grande perda, mas são perdas que fazemos e aceitamos fazer, considerando o bem maior que isso possa trazer. Assim, de um lado, uma profunda gratidão ao Monsenhor Valdir, que me acolheu de uma forma extraordinária e realizou todo o processo da minha posse em Natal. Ele teve uma grande participação, uma pessoa leal, que a gente pode contar. São 3 anos, e é claro que no segundo ano já começo a pedir que retorne, e que Deus o abençoe nessa missão, e também a nós aqui. Ora, Dom João, essa era a segunda pergunta que eu ia fazer, justamente sobre a nomeação do Monsenhor Valdir, mas uma pergunta que todo mundo está se fazendo aqui, né? Que é justamente essa questão dos cargos que o Monsenhor assumia até então aqui na Arquidiocese de Natal. Como que vai ser esse processo de transição e a nomeação dos padres que vão assumir os cargos que o Monsenhor assumia?
Isso é feito com muita tranquilidade, no seu tempo devido, sem atropelo. Já está nomeado pároco para a catedral, pároco insólido, ou seja, é como se a catedral agora tivesse 2 párocos. O Monsenhor Valdir continua pároco e o Monsenhor Valclimar pároco, quer dizer, são 2 párocos na catedral. E nesse período até quando ele toma posse em Roma, então a catedral terá 2 párocos. Quando ele tomar posse definitiva em Roma, aí o pároco insólito, Valclimar, fica como pároco, um só pároco na catedral. E as outras funções que exerce, vamos refletindo e com o tempo vendo as pessoas que têm o perfil adequado, que têm as condições adequadas para poder desenvolver essas funções que são de suma importância para a nossa igreja. Dom João, hoje à noite, logo mais às 6 horas, vai ter a instalação do Tribunal Eclesiástico para a causa da beatificação e canonização do Padre João Maria. Como que o senhor está acompanhando esse processo, que é um processo importante para a história de Natal? Sem dúvida. Padre João Maria é o grande santo desta igreja. Um grande referencial para redefinir a identidade do presbítero. E não é toda a igreja que tem santo. E a igreja de Natal tem. A beatificação do Padre José Maria foi sentida logo após a sua morte. E já em 1950 já houve um movimento, logo após a morte do Padre João Maria, houve um movimento para a sua beatificação, mas é claro, um movimento espontâneo, sem as formalidades exigidas. Em 1950 se deram alguns passos para isso. E agora nós estamos retomando. Na comissão histórica, um papel importante do professor Rodrigues, fez um trabalho de levantamento histórico, conseguiu reunir documentos fundamentais que mostram assim, o valor histórico do Padre João Maria. O postulador é o Frei Josiel, que tem grande experiência, é um capuchinho que mora em Recife, agora vai morar em Roma, porque ele está também com outros processos de beatificação, como do Frei Damião, do Dom Helder, da irmã Maria José, aqui de Ceará Mirim, né? E o vice-postulador cônego José Mário, graças ao trabalho dele, que está sendo possível instalar agora o tribunal. De modo que eu convido quem está nos assistindo a ir hoje às 18 horas na Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Primeiro vai ser o cerimonial de instalação do tribunal e às 19 horas a celebração da Eucaristia, nesse momento tão importante em que nós justamente agradecemos a Deus por nos conceder pessoas como o Padre João Maria, que continuam nos inspirando a fazer o bem, a fazer a caridade, a exercer o nosso ministério sacerdotal em santidade. A instalação hoje começa com a fase diocesana do processo de beatificação, ou seja, serão reunidos todos os documentos que já foram levantados, novos testemunhos, e aí então se dá continuidade em Roma. É oficializar o que já está pronto, para poder ser encaminhado para Roma. Então essa se dá a instalação do tribunal para tudo que já foi feito, dar a devida forma e então encaminharmos para a congregação da causa dos santos. Tá certo. Dom João, vamos mudar um pouquinho de assunto e eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como que está sendo a sua experiência com a Arquidiocese de Natal. Nesse tempo que o senhor já chegou, já conheceu várias paróquias, e agora como que está o senhor em relação à Arquidiocese de Natal? Já se acostumou? Visitou bastante paróquia? Como que o senhor sentiu os natalenses, os potiguares com a vinda para cá? Estou há 6 meses na Arquidiocese. 6 meses permite um bom conhecimento, proximidade. Já visitei mais de 50% das paróquias da Arquidiocese, várias reuniões. Já tive, nesse sentido, através de reuniões e contatos pessoais, já pude então me encontrar com todos os padres da Arquidiocese. E as assembleias com a Assembleia Diocesana. Isso tudo permitiu traçarmos proposta para o nosso ministério
episcopal nessa arquidiocese. E a carta pastoral que eu fiz e dirigi aos padres e leigos de nossa arquidiocese contém as diretrizes, as linhas, as propostas por onde nós queremos começar. Agora é arregaçar as mangas para poder dar vida àquilo que nós pretendemos fazer. Como, por exemplo, a Casa do Clero, a abertura com seu estatuto, como, por exemplo, o plano de sustentação dos padres, está em discussão nos diversos zonais, né? Como, por exemplo, a instalação da comissão para a criação de 2 novas da diocese. Essa comissão tem que trabalhar, fazer todos os estudos. Já houve um estudo feito no passado, então se trata de trazer esse estudo e atualizá-lo. A comissão do sínodo, nós precisamos começar dar ponto de partida no sínodo da diocese, o sínodo para atualizar o nosso diretório litúrgico e pastoral, administrativo, e também o nosso diretório com as diversas orientações a respeito da caminhada da nossa igreja. E isso é muito importante, porque há muitas situações novas que o diretório não contempla e houve algumas mudanças também na prática da igreja de como lidar com determinadas situações. Então a comissão do sínodo já tem os nomes, falta então instalar essa comissão para ela poder começar a trabalhar. E sim, nós temos ainda, como disse na carta, acho muito importante, e essa reflexão começamos a fazer com os padres. Muito importante, né, que o padre tenha mobilidade, disponibilidade missionária. É muito importante quando um padre numa paróquia, ele fica lá muito tempo, porque é sinal de que ele fez um bom trabalho, o povo gosta dele, ou aprova, e é uma pessoa que tem competência e um bom testemunho. Mas é preciso mobilidade missionária. E na carta também aborda essa questão. Faz bem uma renovação de transferências, de modo que assim possa renovar a comunidade, o próprio ministério também do presbítero, e a pessoa possa mostrar sua competência em outros lugares também. É algo que nós estamos conversando e devemos estabelecer prazos. Quem sabe no próximo ano a gente pode já estar, isso é a ideia, no próximo ano a gente está fazendo uma grande também rearranjo da configuração dos ofícios nas paróquias. Tá certo. Ô João, estamos chegando ao final do programa. Eu queria que o senhor deixasse então uma mensagem para todos que nos assistem e nos ouvem pela 91.9 FM. Nós estamos no tempo pascal. A grande mensagem da Páscoa é a vida que renasce com Cristo Jesus. E na força do ressuscitado, assumirmos a nossa missão. Cada vez mais devemos ser uma igreja missionária. E a missão se faz com pequenas iniciativas que têm grande significado. Desde quando me disponho a assumir um trabalho evangelizador na igreja, a uma visita que eu faço a uma pessoa. E quando também assumo reunir um determinado grupo, fazer uma comunidade, iniciar uma experiência eclesial. A missão se faz quando nós vamos lá naquela comunidade mais distante. Vamos na periferia, visitamos a quem está distanciado, esquecido, quem se sente só, de modo que nós podemos cada vez mais estar incluindo as pessoas, possamos estar cada vez mais incluindo as pessoas nessa grande caminhada do reino de Deus. O Cristo ressuscitado nos impulsiona para a missão. Quando nosso Senhor aparece às mulheres, a primeira ordem é a missão. Vão anunciar aos apóstolos. Digam que vão lá para a Galileia. E elas fazem isso. Que na experiência do Cristo ressuscitado, nos sintamos entusiasmados para sermos uma igreja missionária, em estado permanente de missão, recuperando cada dia mais o entusiasmo de anunciar, de testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo. Dom João, muito, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui hoje, falar, explicar e contar sobre a Assembleia dos Bispos, as novidades para a Arquidiocese de Natal, e desejamos, né, que em breve o tenhamos novamente aqui no programa.
O Aprendendo com a Igreja vai ficando por aqui, agradecendo a sua participação, a sua presença, a sua audiência aqui no 91.9 FM. Você continua ligado aqui com a gente, que daqui a pouquinho começa a missa transmitida ao vivo da Catedral Metropolitana de Natal. O Aprendendo com a Igreja fica por aqui e nós voltamos no próximo domingo a partir das 10 horas da manhã. Tenham todos um bom domingo, um bom final de semana e até lá!